Daniela Vespucci, professora de processo penal, prática processual penal e direitos da criança e do adolescente. E hoje iniciaremos o nosso curso preparatório para a segunda fase em penal do exame de ordem. Então, antes de começar, eu quero passar algumas orientações para vocês. Vocês sabem que a nossa prova, vocês terão que fazer uma peça prático-profissional e responder algumas questões, né? Então, pessoal, é muito importante que vocês se ambientem com o material que vocês utilizarão na prova. O que vocês utilizarão na prova? Vocês utilizarão um Código Penal, Código de Processo Penal, né? Legislação especial e Constituição Federal. Material seco, ou seja, sem comentários. Tem um código da editora dos tribunais que tem tudo isso em um só, tá? Ah, mas professora, eu estou acostumada com outro código. Posso levar de outra editora? Pode, desde que seja seco, ou seja, sem comentários. Não pode modelo de peça, material comentado. Então, esse código vocês devem usar, né, sempre durante as aulas. Outra coisa, pessoal, não deixem acumular matéria, tá? Vocês verão que o enfoque da segunda fase é completamente diferente do enfoque da primeira fase, tá? Em direito penal e processo penal. É outro enfoque, tá? Então, vocês devem começar os estudos agora, né? Iniciar o estudo com o pé direito, ou seja, não deixar acumular. Nesta aula, falarei com vocês sobre inquérito policial e teses de defesa. Não adianta passar por cima disso, deixar de lado as teses de defesa. Ah, vou estudar depois. Porque, na maioria das peças, utilizaremos essas teses de defesa. Então, pessoal, vocês não podem acumular matéria, tá? Deixar, isso aqui eu não vou estudar agora. Não pode, tá? Até porque o grau de dificuldade vai aumentar, tá? No decorrer do curso. Eu colocarei problemas mais difíceis, né? E o volume muito maior, tá certo, pessoal? Agora, a boa notícia é que, na verdade, nós temos apenas 3 peças, tá? Nós temos estrutura de inicial. O que seria estrutura de inicial? Revisão criminal, mandado de segurança, habeas corpus, né? Estrutura de recurso, né? Todos os recursos, recurso ordinário constitucional, rese, agravo em execução, apelação, né? Todos os recursos possuem a mesma estrutura, os recursos e as contrarrazões recursais. E as manifestações também, né? Estrutura de manifestação, simples requerimento, resposta à acusação, que é uma peça incidente na segunda fase do exame de ordem, e memoriais, tá certo, pessoal? Então, tenham em mente que vocês terão que gravar, né, 3 estruturas de recursos, tá ok? Em todas as aulas, passarei para vocês os modelos, tá? Vocês sempre receberão os modelos, mas se vocês quiserem gravar que tem estrutura de inicial, queixa-crime, habeas corpus, mandado de segurança, revisão criminal, pronto. Já é um bom caminho, tá ok, pessoal? Fica mais fácil de assimilar, tá? Também, pessoal, as questões. Muito importante trabalhar as questões. Então, no decorrer do curso, colocarei para vocês problemas, né? Quando eu colocar problemas, são peças para montar, que vocês vão enviar aqui para o curso para eu corrigir para vocês, tá ok? Quando eu colocar questão, vocês vão responder como questão. O que tem caído no exame de ordem? Questões tipo problema, eles dão uma situação e perguntam qual é o recurso cabível, para onde vai aquele recurso. Também perguntam, pessoal, dão uma situação e perguntam se aquilo é crime, qual crime que é, ou então questões doutrinárias, tá? Trabalharemos tudo isso no decorrer do curso. Mas o principal pedido agora é que não deixem acumular matéria. As primeiras aulas são mais fáceis, mas depois o grau de dificuldade vai aumentando no tocante às questões, né? Colocarei questões mais difíceis, questões e problemas, e também o volume de matéria, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aí com inquérito policial.
O inquérito policial está disciplinado nos artigos 4º ao 23º do Código de Processo Penal, tá ok? O inquérito policial, ele é uma forma de embasar uma ação penal, tá? Ele não é a única forma. É possível ingressar com uma ação penal, pessoal, é possível ingressar com uma ação penal com base em outras peças de informações, tá ok? O inquérito policial, ele é dispensável, tá? Ele pode ser uma das formas para embasar uma ação penal. E ele é meramente inquisitorial, tá? Ele serve só para buscar indícios de autoria e materialidade. Vamos lá, pessoal. O objetivo do inquérito policial é o que está aqui, que eu coloquei aqui para vocês, tá? É investigar indícios de autoria e materialidade. Pessoal, vamos falar agora das características do inquérito policial. Vamos falar agora das características do inquérito policial. Primeira delas, discricionariedade. Aliás, pessoal, quero combinar com vocês uma outra coisa. Eu peço que vocês anotem, tá? Anotem o que eu vou falar. Por quê, pessoal? Escrevendo, vocês gravam muito mais. Então, aqui, eu só enumerei as características. Então, eu vou explicar e, com base nessas explicações, vocês vão anotar, fazer o resumo de vocês. Isso ajuda a fixar, né? A gente grava a matéria, né? Escutando, lendo, mas escrevendo é onde vocês assimilam melhor, tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Discricionariedade. Vocês verão que no inquérito policial não existe uma sequência de atos pré-estabelecida. O delegado, a autoridade policial, não tem que seguir direitinho uma sequência de atos como o juiz na ação penal deve seguir. No inquérito policial existe a discricionariedade, ele conduz as investigações na sequência que ele quiser. Então, ele conduz as investigações na sequência que ele quiser. Contudo, o inquérito policial tem um tempo para acontecer. No caso de indiciado preso, o tempo é 10 dias indiciado preso e 30 solto na Justiça Estadual. Na Justiça Federal, 15 dias indiciado preso e 30 dias solto. E na lei de drogas, né? Na lei de drogas são 30 dias preso e 90 solto. Quando o indiciado estiver preso, é possível pedir a prorrogação desse inquérito policial, tá? Desde que o juiz concorde. Então, o delegado pode pedir e o juiz vai deferir ou não. Então, é possível a prorrogação. Então, o delegado, ele não tem uma sequência de atos, mas ele deve obedecer o quê? O prazo para o encerramento do inquérito policial, tá? Todas as peças deverão ser escritas. Não adianta o delegado falar assim, nossa, eu passei em primeiro lugar no concurso, eu tenho a melhor memória do mundo, não preciso de peças escritas, digitadas, datilografadas, enfim, precisa sim. Tudo que acontecer no inquérito policial é necessário reduzir a escrito. E uma outra coisa, ao final do inquérito policial, o delegado emitirá o quê? Um relatório ao juiz, tá bom? Então, discricionariedade, o delegado ele tem liberdade para seguir na sequência que ele quiser, mas sempre obedecendo ao prazo, peças datilografadas ou digitadas, né? Tudo deve ser reduzido a escrito e também ao final do inquérito policial elaborar um relatório ao juiz. Maravilha? Outra característica, pessoal, ele é inquisitivo. Ele é meramente inquisitivo. Ninguém está sendo acusado de nada durante o inquérito policial, tá? É só investigação, é uma investigação. O indiciado está sob uma investigação. Ele ainda não está sendo acusado de nada, tá ok? É só um momento para buscar indícios de autoria e uma prova da materialidade. Maravilha? Próxima característica. Ele é
dispensável, pessoal. É possível embasar uma denúncia, uma queixa-crime, né? Denúncia, petição inicial da ação penal pública, tá? Queixa-crime, petição inicial da ação penal privada. É possível embasar uma denúncia ou uma queixa-crime com base em outras peças de informações. Por exemplo, pessoal, o abandono material, né? O sujeito fez um acordo para pagar pensão para os filhos, pensão alimentícia para os filhos. E deixou de pagar. Faz 6 meses que ele não paga. A sentença estipulava que ele iria depositar 2 salários mínimos na conta tal. Simples de comprovar isso. Junta a sentença e o extrato bancário com o inadimplemento, tá certo, pessoal? Então, simplesmente com isso já é possível comprovar aí a autoria, né, a materialidade da infração e ingressar com a ação. Não é necessário um inquérito, tá bom? Maravilha, pessoal? Então, pessoal, o inquérito ele é dispensável. Se tiver outras peças de informações, é possível embasar uma ação penal. Próxima característica, escrito ou datilografado. Como eu disse a vocês, um dos requisitos que o delegado deve seguir é que tudo deve ser escrito ou datilografado. Próxima característica, ele é indisponível. Gente, uma vez iniciado, ele não poderá ser arquivado pela autoridade policial. Quem determina o arquivamento do inquérito policial é somente o juiz, tá? O delegado não arquiva inquérito policial, ele deve terminar, mesmo que ele não está conseguindo prova nenhuma, não está obtendo êxito aí nas investigações, ele deve fazer o melhor e enviar as peças com o relatório para o juiz. Tá bom, pessoal? Então, o delegado não arquiva inquérito policial. Outra característica é o sigilo. Para resguardar as investigações, existe o quê? O sigilo nas investigações. Tá bom, pessoal? Próxima característica, pessoal. O inquérito policial é importante que vocês gravem que ele é um procedimento administrativo persecutório, tá? Ele não é um processo, portanto, o indiciado, ele não está sujeito ao contraditório, porque ele ainda não está sendo acusado de nada e pode ser até que esse inquérito seja arquivado, tá bom? Pessoal, por isso que os vícios do inquérito não contaminam a ação penal, tá certo? Então, tudo que acontecer no inquérito deverá ser suscitado naquele momento, porque os vícios do inquérito não contaminam a ação penal. Um exemplo, a prisão em flagrante, tá? Se tiver um vício na prisão em flagrante, né, nós temos aí 3 tipos de flagrante, o flagrante próprio, o flagrante impróprio e o presumido ou ficto. Flagrante próprio, no momento do cometimento do crime ou logo após. O logo após é isso, tá? Eu acabei de dar um tiro, estou abaixando a arma, a polícia chega, tá? Ou então, eu acabei de praticar o crime e consigo fugir, né? A polícia me persegue e eu sou detida após a perseguição. Esse é o flagrante impróprio, tá? Ou imperfeito. E o flagrante presumido ou ficto, tá? O flagrante presumido ou ficto, quando o sujeito ele é flagrado com objetos, apetrechos que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, vamos supor que tem um vício na lavratura do inquérito policial, tá? Tem um vício. Se não for suscitado na fase do inquérito, não poderá ser mais. Vamos supor que foi iniciada a ação penal. Já era. E outra coisa, pessoal, a oportunidade que é dada a uma parte não é dada a outra no inquérito, como é na ação penal, tá? Por exemplo, na ação penal, a acusação ela tem o direito de oferecer
8 testemunhas. A defesa também terá esse direito, terá essa oportunidade. Por quê? Oportunidade que é dada a uma parte será dada a outra também, por conta do devido processo legal e do princípio do contraditório e ampla defesa, que não ocorre no inquérito policial. Tá bom, gente? Pessoal, as formas de instauração do inquérito policial. Nós temos formas para instauração do inquérito policial de ação penal pública incondicionada, de ação penal pública condicionada, tá? E até da ação penal privada. Então vamos lá, a primeira delas, pessoal, de ofício pelo delegado de polícia, ou seja, sem provocação, tá? Outra, mediante requisição do Ministério Público ou do magistrado. Então, o MP requisita, ele manda o delegado instaurar um inquérito policial, o juiz manda também. Isso é uma forma de instauração de inquérito policial no caso de ação penal pública incondicionada. Falaremos no próximo bloco sobre os tipos de ação penal. Através do auto de prisão em flagrante, né? Aquele flagrante próprio ou perfeito, impróprio ou imperfeito, e também o flagrante presumido ou ficto. Ou então, pessoal, outra forma é mediante requerimento do ofendido, da vítima ou de seu representante legal. Agora veremos as formas de instauração de inquérito policial no caso de ação penal pública condicionada à representação. Vamos lá. Nos casos de ação penal pública condicionada, mediante requisição do ministro da Justiça, né, nos crimes cometidos contra presidente da República e chefes de governo estrangeiro, tá? Ou requisição do juiz ou do Ministério Público. Também é forma de instauração aí, pessoal, também é forma de instauração de inquérito policial no caso de ação penal pública condicionada, a prisão em flagrante, tá? Então, através do auto de prisão em flagrante, também poderá ser iniciado um inquérito policial. E uma outra forma comum é mediante aí o requerimento do ofendido, da vítima e seu representante legal. Maravilha, gente? Vamos em frente. No caso de ação penal privada, pessoal, instauração aí do inquérito policial no caso de ação penal privada, mediante o requerimento do ofendido ou seu representante legal, tá? Então, mediante o requerimento do ofendido ou seu representante legal, e nos casos de prisão em flagrante, tá? Nos casos de prisão em flagrante, a vítima deverá ratificar, tá? Deverá concordar aí com a instauração do inquérito policial. Ela deverá autorizar ou ratificar a sua lavratura. Por quê? Os crimes de ação penal privada, eles são, né, de iniciativa privada. A vítima ingressa se quiser. Já os casos de ação penal pública, o MP precisa analisar tecnicamente a autoria, a materialidade, caso de ação penal pública condicionada à representação, eu tenho autoria, materialidade, tenho a representação, então ele deve ingressar com a ação. Existe aí a obrigatoriedade da ação penal pública. Já na ação penal privada, não, tá? Então, vamos supor, a vítima, ela sofreu muito no crime de roubo, ela quer esquecer o crime de roubo.
mas o MP tem autoria e materialidade. A vítima pode implorar para o MP não ingressar com a ação penal, que ele vai ingressar. Agora, já no caso da ação penal privada, pessoal, é diferente, tá? A vítima, ela houve aí uma prisão em flagrante, mas a vítima quer esquecer o crime. Ela pode. Agora, não, ela quer a punição aí do ofensor. Aí também ela deverá ratificar, concordar com a instauração do inquérito policial, tá bom? Vamos em frente, pessoal. Pessoal, no caso de indeferimento do requerimento para abertura do inquérito policial, cabe recurso para o chefe de polícia, tá? Pessoal, é muito importante que vocês lembrem que, uma vez arquivado o inquérito policial, né, se surgirem provas novas dentro do período prescricional, o inquérito policial poderá ser reaberto, tá certo? Dentro do prazo prescricional, tá ok? E contra o despacho que determina o arquivamento do inquérito policial, não cabe recurso, tá? Uma vez determinado o arquivamento do inquérito, não caberá recurso, tá bom, gente? E é muito importante que vocês tenham em mente o artigo 28 do Código de Processo Penal, tá? Vejam, pessoal, o MP, recebendo os autos de inquérito ou peças de informações, ele poderá tomar 3 atitudes. Primeira delas, pedir o arquivamento, caso não se convença da autoria e materialidade, oferecer denúncia ou então requerer diligências à delegacia. Vamos supor que o MP pediu o arquivamento, mas o juiz entende que é caso de denúncia. O que ele faz? Ele oficia o Procurador-Geral de Justiça, no caso MP estadual, Procurador-Geral da República, no caso de MP federal, tá certo? E o Procurador-Geral irá se manifestar ou designará um outro membro do Ministério Público para se manifestar. Se esse novo membro do MP ou o próprio Procurador-Geral insistirem no arquivamento, o juiz deverá concordar. Ou então eles oferecerão a denúncia, ou seja, a nova opinião é que vai prevalecer. Maravilha, gente? Pessoal, agora uma coisa super importante que eu quero que vocês prestem muita, mas muita atenção, que será o coração da peça de vocês, né? A tendência sempre do exame de ordem é questionar sobre uma tese de defesa ou 2 ou mais teses de defesa. Peças que caem muito, memoriais, resposta à acusação, apelação e geralmente no polo de defesa, né? Resposta à acusação só poderá ser no polo de defesa, né? Ela é uma peça privativa aí da defesa. Memoriais não, vocês poderão estar advogando no polo de acusação, né? No caso de ação penal privada subsidiária da pública. E a apelação também vocês poderão estar no polo de acusação. Mas o mais comum no exame de ordem é que vocês redijam aí 2 ou mais teses de defesa. Então, para começar, né, nós teremos mais teses, mas as principais são essas: falta de justa causa, nulidade, extinção da punibilidade e abuso de autoridade. Agora, nessa aula, eu vou pensar, né, o início das nossas teses de defesa, mas no decorrer do curso eu vou aprofundar mais nessas teses de defesa. Então, a falta de justa causa, ela será levantada, será suscitada quando existir, pessoal, um fato atípico, tá? Um fato totalmente atípico ou um fato parcialmente atípico. Ela versa sobre direito material, Código Penal. Então, pessoal, olha só, o que é um fato atípico? Para que ocorra um crime, de acordo com o artigo 1º do Código Penal e 5º 39 da Constituição Federal, é necessário que
tenha todos os elementos descritos no tipo penal. Então, por exemplo, o estelionato. O estelionato tem o quê? O dolo e a lesão patrimonial. Vamos supor que no problema, o problema diz que faltou o dolo. Tem a lesão patrimonial, mas faltou o dolo. Não é crime. Se faltar um dos elementos do tipo penal, é fato atípico. Também se enquadra aí, pessoal, na falta de justa causa, as excludentes de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal. Deem uma olhada aí, artigo 23 do Código Penal, tá bom? Pessoal, nulidade. A nulidade, ela versa sobre direito imaterial, direito processual. O artigo genérico das nulidades é o 564 do Código de Processo Penal. Então, artigo 564 do Código de Processo Penal. E ele sempre será combinado com o artigo violado. Então, pessoal, no caso do rito de funcionários públicos, antes do recebimento da denúncia, existe a fase da defesa preliminar, do 514. Vamos supor que essa fase foi pulada, foi suprimida a fase da defesa preliminar. O problema diz isso, que foi suprimida a fase da defesa preliminar. E aí, pessoal, como é que fica? Nulidade. Nulidade de quais artigos? 564, inciso 4, omissão de formalidade essencial, 514 do Código de Processo Penal e o quinto, inciso 54, devido processo legal, e o quinto 55, contraditório e ampla defesa. Maravilha, pessoal? Então, é uma falha no procedimento, é uma falha causada pelo processo, pelo Estado. É diferente de uma preclusão, que é a perda de uma faculdade processual por parte da própria parte, a parte que não se utilizou daquele direito. É diferente de não foi dada aquela oportunidade. Pularam, por exemplo, a fase da defesa preliminar. Pulando a fase da defesa preliminar, o que aconteceu? Ele teve suprimido um momento importantíssimo da defesa dele, um momento assegurado na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. A extinção da punibilidade, pessoal, tese importantíssima. As causas que ensejam a extinção da punibilidade estão no artigo 107 do Código Penal, que é um artigo exemplificativo, tá? Não é exaustivo. Mas as causas mais importantes para a OAB estão no inciso 4 do inciso 4 do artigo 107 do Código Penal. E são elas: perempção, decadência e prescrição, tá? Perempção é a perda do direito pelo querelante de prosseguir na ação penal privada em razão da sua própria desídia, tá? Ele entrou com a ação e não cuidou da ação. Decadência é a perda do direito de oferecer a representação nos casos de ação penal pública condicionada à representação, bem como perda do direito de ingressar com a queixa-crime, tá? Nós temos um prazo de 6 meses, tá? Prazo de 6 meses a contar da data do conhecimento da autoria do crime, exceto queixa-crime subsidiária da pública, que nós temos aí o prazo de 6 meses a contar da expiração do prazo que o MP tinha para se manifestar. E teremos uma aula somente de prescrição, tá? A prescrição é a perda do direito de punir em razão do decurso do tempo pelo Estado. Perda do direito de punir pelo Estado em razão do decurso do tempo. Falaremos dela numa aula específica. E o abuso de autoridade, pessoal? O abuso de autoridade está ligado a um excesso de prazo na prisão, tá? Ele está preso por mais tempo do que determina a lei. Então, olha só, o prazo do inquérito policial na Justiça Estadual,
no caso de indiciado preso, é de no máximo 10 dias, exceto prorrogação, né? Ele está preso há 40 dias. Cabe tese de abuso de autoridade, excesso de prazo na prisão. A tese abuso de autoridade é muito comum também no agravo e execução. Por quê, pessoal? O agravo em execução geralmente é um direito público subjetivo não concedido. Então, ele cabe para um direito público subjetivo não concedido. Um direito público subjetivo não concedido é um abuso de autoridade. Então, o sujeito faz jus ao livramento condicional. Ele preenche todos os requisitos do livramento condicional e, mesmo assim, foi negado. Nesse caso, tese abuso de autoridade. Pessoal, iniciamos aí nosso curso preparatório para a segunda fase de penal, né, na OAB. Então, hoje, nesse bloco, eu comecei com o inquérito policial e essa parte das teses. Não deixe acumular matéria, porque depois a coisa se enrola e aí vocês perdem completamente o fio da meada. Esse é o segredo para passar, é organização, é foco, escrever muito, escrevam muito, porque só assim vocês vão gravar a matéria. Tá bom, pessoal? Até o próximo bloco com ação penal.